Deus abençoe a todos que estão nos assistindo e hoje estamos aqui com o pastor Zacarias para mais um bate-papo. Pastor Zacarias, de início eu gostaria de mencionar o ano de 1999, porque esse ano foi marcante pelo fato de que o senhor fazia parte, na época, de uma comissão de reforma estatutária da igreja, da qual, inclusive, o senhor foi o relator. E no ano de 99, esse projeto estatutário ele foi aprovado. A pergunta que eu lhe faço, por que prevaleceu nesse modelo aprovado um sistema de administração descentralizado, onde tanto nos níveis nacional, distrital e local, prevalecia o CNPJ para cada um desses entes da igreja? Por que se concebeu essa ideia de uma descentralização no modelo administrativo? Olha, quando nós fomos trabalhar na reforma estatutária, nós tínhamos, vamos dizer assim, um material um pouco frágil para examinar, porque o estatuto antigo ele era de uma linguagem assim, um tanto indefinida e às vezes até contraditória em si. E aí nós fomos estudar uma forma de fazer um estatuto que fosse o melhor possível para a igreja. Aí eu estudei vários estatutos, né, de instituições diferentes, para poder tirar, talvez, dali algum subsídio para aquele estatuto que nós haveríamos de formar. Também nesse tempo, pastor Benny trouxe para nós uma cópia de estatuto que funcionava lá na América do Norte. E nós estudamos aquele estatuto com muito cuidado e nós observamos que o estatuto era muito bom lá da América, mas do ponto de vista da aplicação dele aqui, entre nós, ele seria muito complicado. A cultura brasileira, ela é muito diferente da cultura anglo-saxônica, né? E então haveria um conflito muito grande, cultural, e nós imaginamos que aquele estatuto daria mais problemas do que solução. Então o que é que nós fizemos? Nós procuramos um meio termo. E esse meio termo que nós procuramos fazer para o bem da igreja, ele nos levou a fazer um estatuto mais ou menos tipo o modelo brasileiro civil, né? Político, que é federação, estado e município. Um estatuto em nível nacional, um estatuto mediano, que seria o estatuto distrital, e o estatuto da parte menor das subdivisões, que seria da igreja local. O estatuto nacional é o cabeça, o estatuto distrital, ele seria um intermediário entre o nacional e o local, e depois o estatuto local, cada um com independência administrativa. Quer dizer, estatuto nacional, estatuto distrital e estatuto local. Haveria independência nas jurisdições, nas administrações, porém com vínculo de subordinação. Ou seja, a independência não era uma independência absoluta. Porque se uma igreja descarriasse dos princípios da igreja, o distrito poderia intervir para colocar a ordem, né? Como é na administração secular, o Estado pode intervir no município, né? E o nacional
poderia intervir caso necessário, caso houvesse um desvio importante num distrito, a Nacional poderia intervir ali. Quer dizer, que era os entes, eles eram independentes, porém vinculados e subordinados em casos, vamos dizer, extremos, né? Casos extremos. De maneira que esse modelo foi o modelo que nós achamos mais adequado e trabalhamos em cima disso. Fomos ao Conselho Nacional várias vezes e, por fim, a última reunião do Conselho foi em Moeda, Minas Gerais. Depois, talvez, eu vou destrinchar um pouco mais isso aí, onde o Conselho Nacional aprovou e logo em seguida também teve a aprovação da Convenção Nacional. E eu fui escalado pela liderança nacional aí ao Rio de Janeiro registrar, porque a sede nacional e deveria ser ainda no Rio de Janeiro. Fui a São João do Meriti, o cartório do primeiro registro, mas o cartório de São João de Meriti diz: não é mais aqui, só vai para Nova Iguaçu. Então eu fui a Nova Iguaçu e lá eu registrei o estatuto da igreja, que é esse aqui, né? Que, salvo engano, funciona até o dia de hoje. É muito interessante, pastor Zacarias, explicar sobre os níveis, né? Tomando como base a própria administração do nosso país. Quer dizer, o ente federal, o estadual e o municipal. Isso aplicado ao conceito, é claro, da administração de uma igreja. Né? E, inclusive, esse modelo estatutário aprovado em 1999 é até hoje elogiado pelos advogados, pelos escritórios de advocacia, que inclusive tem uma formação especializada em direito religioso. Nós já consultamos um desses escritórios e esse modelo, pastor Zacarias, ele é muito bem avaliado. É claro, há daquela época para cá inserções que precisam ser feitas, dadas mudanças também no próprio Código Civil brasileiro, mas no que tange ao escopo da obra, realmente uma obra muito bem feita, muito bem elaborada. E uma vez que o pastor Zacarias já mencionou um pouco para nós sobre os bastidores deste trabalho, eu gostaria de fazer mais algumas perguntas, porque esse assunto é de suma importância para nós. Nestes bastidores de preparação, de elaboração do manual estatutário, houve a participação de quantos membros dessa comissão? E qual o período de tempo? Foram anos? Foram meses? Como foi esse trabalho? E assim, por fim, havia tempo para a oração da comissão? Cada um tinha esse compromisso individual de estar orando, buscando a direção de Deus para esse propósito do manual estatutário? E eu gostaria também, no finalzinho, se eu puder, dar uma pincelada sobre o regimento interno que nós usamos e é contemplado também no manual estatutário, se for possível. Primeiro, você falou sobre a questão de quanto tempo gastou, número de pessoas da comissão. Número de pessoas, né? Na verdade, os líderes dessa comissão que trabalharam na elaboração desse estatuto, eu vou citar o nome deles, eu tenho aqui gravado. Pastores membros da Comissão de Reforma Estatutária: Cícero Malta de Oliveira,
lá do Amazonas. Cláudio Macedo, de Santa Catarina, substituído depois pelo pastor Sandino, de Minas Gerais. E Alípio de Lima Barbosa, que era o líder dessa comissão. Parece que era do Paraná, né, pastor? Pastor Alípio era secretário executivo da igreja à época e era membro da igreja do Distrito do Paraná. Sim. Né? E parece até era o presidente da igreja do Paraná. Depois nós temos o saudoso Olívio Franco, lá do Espírito Santo, Campo Grande, um saudoso irmão, um querido irmão, que trabalhou nessa comissão. E por fim, pastor Zacarias, que foi o relator do projeto de reforma estatutária. E tivemos também, periodicamente ou esporadicamente, a presença do pastor Jurandir Miranda, do Paraná, pastor Euclides Marciano, de Minas Gerais, e o pastor Jorge Medeiros, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esse período durou de 96, quando eu fui nomeado para participar da comissão, até 2000, que foi quando, com o projeto já aprovado, eu fui escalado por pastor Benning para ir ao Rio de Janeiro e ali registrar o estatuto, como já parece eu mencionei. E qual foi a outra? Sim, sobre esses bastidores da comissão em que vocês trabalhavam, a parte espiritual, A parte espiritual. A oração, vocês dedicavam um tempo à oração, cada um tinha esse compromisso, ali no seu distrito, no seu estado, estar orando objetivamente por esse propósito. Como foi essa parte? Essa era, vamos dizer, a instrução que nós recebemos da liderança de cada um se empenhar na oração para Deus abençoar que o projeto fosse bem sucedido, né? Eu aqui na cidade de Anápolis trabalhei arduamente e sem querer, como diz na gíria, puxar a brasa para a minha sardinha, eu fui aquele que elaborou quase que 95% dos artigos. A minha família até ria de mim, inclusive a esposa do pastor Lindomar, ela disse, daqui a pouco meu pai vai sair gritando estatuto na rua. Porque às vezes eu trabalhava aqui até 2 horas da manhã, elaborando artigos, corrigindo artigos, e foi uma luta bastante árdua, porque os demais irmãos eram excelentes líderes, mas não tinham habilidades, não tinham vocação para esse tipo de trabalho. Então o que eles faziam era analisar aquilo que eu propunha, né? De maneira que o estatuto ele teve essa particularidade de pastor Zacarias trabalhar quase que como a andorinha solitária na elaboração dos textos, que depois foi criticado pela liderança da igreja, que chegou a dizer que o estatuto era o estatuto de um homem só. Na verdade, não era o estatuto de um homem só, porque tudo que eu elaborava, eu submetia o texto Apreciação da comissão. Apreciação da comissão. Então, a partir do momento que essa comissão aprovava, já não era um texto meu, era um texto da comissão. Mas a gente orou, buscou a Deus e pediu a Deus, que todos eles oraram
e pedindo sabedoria para que a gente pudesse fazer o melhor para a igreja. Amém. E eu gostaria que, se fosse possível, o senhor mencionasse sobre o regimento interno. Inclusive, nós usamos hoje, né, muito bem elaborado, que são esses artigos mais detalhados, né, tanto pegando desde o nível nacional, distrital, chegando no local e até também contemplando as congregações e ponte de pregação. Então, regimento interno muito bem feito também, muito bem elaborado, tanto é que até hoje a igreja trabalha usando o mesmo regimento. O regimento, às vezes, ele é confundido com o estatuto e vice-versa. Verdade. Né? Então, o regimento interno é aquilo que, vamos dizer, não tem muito a ver com a formalidade das leis externas, mas ela tem muito a ver com a cultura interna da igreja. O que é a igreja? Como é que a igreja vê aquele outro problema e como regulamentar? Sim. Né? Como determinar certos comportamentos ministeriais, comportamentos da comunidade cristã como um todo, né, da igreja. De maneira que a gente às vezes foi até mal compreendido, porque tinha pessoas que eles queriam fazer uma fusão de estatuto com regimento, regimento com estatuto, porque eles não tinham o entendimento, né, de que estatuto era uma coisa mais formal e até de compromissos da igreja com a lei. Sim. Né? De maneira que quando você vai à justiça, se for o caso, a primeira coisa que a autoridade vai perguntar é: cadê o estatuto da sua instituição? Né? Agora, não é que o regimento é uma coisa que as leis não reconhecem, né? As leis reconhecem a existência do regimento e dá valor ao regimento. Como na política nós temos a Constituição, que é a lei maior da nação, né? E nós temos regimentos internos do Supremo Tribunal Federal, que praticamente ninguém conhece, é só lá, interno mesmo, né? Nós temos o regimento interno da Câmara, nós temos o regimento interno do Senado, né? E tem subdivisões lá, por exemplo, a Comissão de Relações Exteriores, a Comissão de Ética do Senado, da Câmara, eles também têm seus regimentos para poder reger os trabalhos internos daquele órgão. E na igreja muitas pessoas têm uma certa confusão, né? Uma vez um pastor falou comigo que o estatuto da igreja tinha mais de, acho que de, sei lá, 500, 700 artigos. Eu falei, não, o estatuto só tem 40 e poucos, 50. Os outros que vão ver lá é regimento interno. Mas para aquele pastor simples, ele não tinha essa informação da diferença entre o estatuto e o regimento, né? Também nós já encontramos pessoas que acham que estatuto de igreja, isso aí quer nem saber, meu negócio é a Bíblia. Mas eu queria dizer que se você é pastor e você faz alguma coisa em relação ao membro da igreja que fere o estatuto, e se isso for levado à justiça, você é pastor e não reconheceu o estatuto da sua igreja, você vai ter sérios problemas. Verdade.
E ainda dentro desse assunto, pastor Zacarias, que é muito vasto para a gente comentar, eu gostaria agora de uma opinião pessoal do senhor, dada essa vasta experiência de trabalho que o senhor tem na área estatutária. O que o senhor acha, qual é a opinião do senhor sobre instituições que hoje elas buscam unificar os CNPJs no modelo que nos parece ser um modelo centralizado de poder? Qual a avaliação do senhor nesse tipo de modelo? Olha, essa questão de centralizar, ela é bastante perigosa. Embora nós sabemos que haja igrejas que têm modelos centralizados e às vezes funciona relativamente bem, mas modelo centralizado ele dá a oportunidade de homens absolutistas causar muitos danos à igreja, né? Aqueles que querem ser, como disse Pedro no capítulo 5 do seu livro, da sua carta, aqueles que querem ser dominadores do rebanho. E que Pedro diz para que eles não fossem, né? Se a pessoa é eleita para uma função importante na igreja, ele nunca deve usar essa função, esse cargo, para exercer absolutismo sobre os seus subordinados, diríamos assim, né? Uhum. Não diríamos subordinados, seus liderados, né? E hoje eu estava ouvindo, pastor Lindomar, uma igreja no Brasil muito respeitada, a quem eu também devoto muito respeito, muita admiração, e que está tendo problemas gravíssimos por causa do absolutismo, né? Pastores que assumem o poder e são como reis da Idade Média. E o que acontece? Um pastor desta instituição, eu ouvi um testemunho dele que antigamente num estado, por exemplo, o estado de São Paulo, havia uma única convenção daquela instituição. Mas agora, em função desse problema e de outros, né? Mas esse principalmente, já tem 3, 4, 5, 6 convenções, né? E às vezes o problema não é questão de rebeldia, de vaidades, mas às vezes a raiz do problema é o absolutismo. Então, eu creio que a igreja tem que ter um modelo que a represente bem, que dê aos líderes autoridade para governar, para liderar com pleno apoio dos documentos da igreja, mas eu creio que o absolutismo deve ser evitado, porque os exemplos que nós temos visto ultimamente é que esse poder absoluto na mão de pessoas é muito prejudicial à administração da igreja, à vida espiritual da igreja, à vida administrativa da igreja e tudo mais. Então, eu aconselho a evitar essa questão do absolutismo, que vai escorregar para o autoritarismo, né? E outros ismos muito perigosos. Verdade. E realmente fica bem ressaltado aí na colocação que o senhor faz sobre esse modelo, né, centralizado, que parece que não tem um viés bíblico
se formos observar, né? Essa questão de você centralizar uma entidade, né? No nosso caso, uma igreja, num grupo apenas ou numa pessoa. O senhor vê esse modelo como modelo bíblico? O senhor já traçou aí algumas dificuldades, né? Alguns problemas. Há vantagens ou mais desvantagens? Olha, quando você lê a história da igreja primitiva, ali, como diz, é uma igreja, como nós chamamos, primitiva, né? Estava começando. E havia, vamos dizer, uma liderança, mas não havia absolutismo, né? Por exemplo, no capítulo 15 de Atos, eles reúnem apóstolos, presbíteros, anciões para avaliar situações, né? Um colegiado. Um colegiado, Okay. né? E o que saiu dali daquela reunião? Uma carta de orientação para todas as igrejas de como proceder em cima de determinados assuntos, entre os quais a questão da circuncisão. Sim. Que talvez fosse o mais contencioso naquele tempo, né? Mas você não vê, vamos dizer assim, uma caça às bruxas, diríamos assim, né? Em cima de alguém que às vezes pudesse não atender 100% aquilo que os apóstolos determinaram. Cada igreja tinha sua autonomia, não é? E a questão de obedecer era mais uma questão de bom senso e consciência de cada um e não uma imposição, porque o problema é a imposição. Quando a imposição passa a dominar, passa a dominar também a corrupção, a política dentro do ministério da igreja. E isto é terrível, terrível, altamente prejudicial. É muito bem colocada essa questão, né, pelo que o senhor detalha para a gente. Começamos a ter uma visão macro do modelo estatutário vigente na igreja e o cuidado que devemos ter com esses absolutistas que, infelizmente, em todo tempo sempre existiram e vão aparecer na igreja, né, pastor? E, assim, falando de uma forma mais específica agora e talvez até mais pessoal, pastor, sabemos que o senhor pastoreou várias décadas na mesma igreja, no mesmo ministério. O senhor exerceu cargos no distrito, como presidente distrital, vários anos. O senhor exerceu cargo, inclusive, na diretoria maior na época, a diretoria nacional da igreja, fez parte da DEM, mas, anos atrás, o senhor tomou uma decisão pessoal de se desligar desse ministério, da igreja anterior, e ingressar numa outra igreja, numa outra denominação da mesma vertente doutrinária. Então, a pergunta que eu lhe faço: quais foram os motivos, pastor Zacarias, desta mudança? Uma segunda pergunta ainda dentro desse assunto. Houve desgastes depois de tudo que o senhor mencionou, pressões que de repente levaram o senhor a tomar essa decisão, assim, ao meu ver, né, pessoal, tão radical, né, de deixar, né, se desfiliar, né, de uma igreja que o senhor pastoreou há décadas, doou boa parte da sua vida ajudando a construir um modelo administrativo para essa igreja e de repente
o senhor toma essa decisão, né? Então, eu acredito que muitos de nós, né, que conhecemos o pastor Zacarias há muitos anos, fomos pegos de surpresa por essa decisão, e aqui, né, uma oportunidade até do pastor Zacarias explicar para todos nós, né, por que se deu. Eu acredito que isso seja muito oportuno, inclusive para aqueles que, assim como eu também, estão há décadas na mesma igreja e ficamos com essa incógnita, né? Por que pastor Zacarias ele saiu, né, da denominação anterior e migrou para uma outra denominação? Uma série de fatores e que não ocorreu no curto prazo, né? A gente passou a enfrentar dificuldades que culminou depois com do meu afastamento desta congregação, e esse tempo foi aí mais ou menos 23 anos de muito sofrimento. Foi acumulando e desagou nesse meu afastamento. E quero dizer que foi um afastamento que eu fiz com muita tristeza, porque eu sempre amei a congregação que fazia parte, e até hoje o amor continua no meu coração por esta igreja, que embora no momento eu esteja desligado. Amo muito e agradeço muito, porque esta igreja abençoou muito a minha vida, este ministério abençoou muito a minha família, mas situações inesperadas ocorrem. Você citou numa outra gravação que fizemos, caso de eu falar sobre Davi ter enfrentado uma série de dificuldades depois de matar os gigantes, e que se ele soubesse que daria tanto problema, ele teria deixado os queijos, as rapaduras para os seus irmãos e, vamos dizer, para o comandante da tropa, e como diz na gíria, ele teria vazado. Mas, homem de Deus que era, viu uma situação afligindo a igreja de então, e ele disse: eu não posso voltar para casa sem ajudar meus irmãos. Na verdade, ele não queria ser protagonista, né? Ele não entrou ali para dizer: eu vou mostrar quem eu sou. Não, Davi estava querendo ajudar a igreja, os irmãos, tirar aquela vergonha que era a afronta do Golias. E ele então se propôs a enfrentar aqueles gigantes, e Deus deu a ele a vitória, né? Graças a Deus. E a partir daquela vitória, os problemas acumularam sobre ele. E ele teve que fugir de deserto em deserto, de caverna em caverna, né? E por mais de 10 anos ele viveu aquela, se não me falha a memória, mais de 10 anos ele viveu aquela situação. Se ele soubesse que aquilo iria ocorrer, como eu já disse, ele não teria enfrentado. E assim ocorreu comigo também. Em 95, a igreja passou por um momento de grande turbulência, porque houve uns irmãos que quiseram fazer uma cisão na igreja. E, sem mais sem menos, me escolheram para tomar a frente daquela situação, combater aquele projeto de divisão. E eu fui à luta. E, felizmente, conseguimos debelar aquele projeto de divisão e manter a igreja unida. Assim como Davi passou a ter uma projeção enorme a partir de matar os gigantes,
eu passei a ter uma projeção muito grande na igreja a partir do enfrentamento que fiz e obtive vitória, né? Depois veio a questão do estatuto da igreja, que me colocaram lá para ser um membro, e a princípio parece que eu ia ser apenas um membro, mas depois me tornei o relator e, por que não dizer, o líder daquela comissão. E nesse trabalho houve um certo desentendimento em matéria de ideias, né? Porque, como eu já falei, havia uma ideia americana, anglo-saxônica, um modelo que nós, ao observar aquilo, vimos que aquilo não seria o mais ideal. Então optamos por um modelo, vamos dizer assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ficamos ali no meio, né? Alguém disse que a virtude está no meio. Eu não sei se isso é 100% correto, mas houve muitas dificuldades. Quando nós apresentamos o primeiro projeto, houve uma que não era realmente um projeto, era um rascunho de projeto. Houve uma oposição muito grande, falaram que aquilo era um estatuto imprestável, que aquilo... Houve um missionário americano que falou que aquilo não servia nem para usar no banheiro. Você vê o tamanho do desprezo, né? O outro falou, não, isso é coisa de comunistas. E, tudo bem. Me calei e deixei. Mas aí eles resolveram, depois de um tempo, eles resolveram dar prosseguimento na questão da reforma. E como eu havia sido muito humilhado, inclusive aqui na cidade onde eu moro, eu fui humilhado até as lágrimas, né? Queriam até me punir por algo que eu não tinha feito. E eu falei para os irmãos, irmãos, se vocês querem me punir, fique à vontade, eu vou cumprir a pena, seja ela qual for. Eu não vou me opor, não, os irmãos, fiquem à vontade. Quando eu disse isso, eu derrubei a torre que haviam construído contra mim. Aí ninguém quis me punir e tal, e houve um silêncio. Mas aí convocou-se uma reunião para reavaliar aquele anteprojeto. Foi na cidade de Moeda. Eu não quero ser prolixo, mas depois a gente vai ver o que faz. Deixa eu contar aqui essa história. Aí, pastor Idamar, eu estava muito ferido, tinha sido muito machucado aqui em janeiro de 99, e eu falei comigo mesmo, eu não vou nesta reunião de Moeda, a menos que o presidente nacional da instituição me ligue e diga, eu quero a sua presença lá. Aí eu orei e falei para Deus, se o senhor quer que eu vá, o senhor manda o presidente ligar para mim. E faltando 3 dias para ocorrer a reunião, o telefone tocou e era ele, dizendo, Zacarias, eu quero a sua presença lá. Então, está confirmado que era a vontade de Deus para me ir, e eu fui a Minas Gerais, passei numa gráfica, fiz um organograma, que é esse aqui, né, para poder explicar o que era um estatuto, né, e como se fazia para elaborar um estatuto. E fui para a reunião. Chegando lá, fiquei calado. Eles começaram a reunião por volta de 8 horas da manhã e foi até 4 horas da tarde e não fizeram um artigo. Não sabia como fazer. Era só papo para lá, papo para cá, opinião daqui, opinião dali e nada. Aí, quando foi mais ou menos 4 horas, o presidente nacional disse que o pastor Zacarias trabalhou nesse assunto, fez até um anteprojeto. Ele não falou nada até agora, talvez ele tenha alguma coisa a dizer.
E então, de uma forma assim bem simples, eu me levantei e disse, olha, mas realmente a gente elaboramos um projeto e eu fiz aqui até como é que chama isso aqui? Um organograma? Organograma. Porque um estatuto se faz como quem constrói uma casa. Primeiro você faz a planta, o projeto, né? Aí depois que você começa a construção. Então, eu fiz um organograma, apresentei e comecei a explicar, né? Por exemplo, Assembleia Geral. Qual é a autoridade da Assembleia Geral? Diretoria Executiva Nacional. Qual é o papel da Executiva? E aqui você vai fazendo os artigos. Tem aqui departamentos da igreja. Quais são os departamentos? Quais são as funções de cada um? Né? Que isso aqui já não era uma questão para ir para o estatuto, mas para o regimento interno. Né? Tem coisas aqui que é do estatuto e coisas que são... E aí quando eu comecei a falar, aquele estatuto que disseram que era coisa de comunista, que não valia nada, que nem para usar no banheiro servia, foi sendo aprovado artigo após artigo. E daquele projeto que havíamos elaborado, 95% foi aprovado ali naquele encontro. Antes de eu ir essa viagem para lá, além dessa oração que eu tinha feito, dessa prova com Deus, um irmão, um pastor, ele falou, pastor, eu vi você chegando nessa reunião se arrastando pelo chão. Mas quando você chegou na reunião, você sentou e ficou ereto. Aí depois eu fiz até uma brincadeira, porque terminada a reunião, o presidente, que havia feito tantas críticas e até falado que o estatuto era coisa de comunista e outras críticas, né? Ele disse, eu quero pedir uma moção de gratidão pelo trabalho do pastor Zacarias. E aí foi aquela festa, todo mundo bateu palma para mim e eu fiquei muito honrado, né, com aquela manifestação. Então depois eu escrevi uma carta que eu disse que eu cheguei lá com saco e cinza na cabeça e saí como Mardoqueu montado na mula do rei. São coisas que acontecem, né? Verdade. Então, irmãos, os trabalhos que você faz para Deus sempre tem um custo, né? E Davi também passou por tudo aquilo, mas depois de longo período, ele é chamado pelos filhos de Israel, primeiro Judá e depois todo Israel, coloca ele rei de todo Israel. Mas só Deus sabe o quanto ele sofreu para chegar até ali. Eu não me lembro bem a pergunta última que você me fez, pode renovar aí, por favor? Sim, a gente está tocando nesse ponto, né, de mudança do senhor da denominação anterior para a denominação que ora o senhor faz parte, né? Certo. E aí só está tecendo esses detalhes, né? Eu entendi que originou algum desconforto, né? Algum tipo de pressão, desgaste que levou o senhor a tomar essa decisão. Então todas essas batalhas que a gente travou e tudo, algumas delas, por 3 vezes eu tive desmaios. E eu não consigo... os desmaios não aconteceram na hora da reunião, mas a pressão daquilo ali vem reverberar no meu ser no dia seguinte. Então, uma vez eu tive um desmaio no avião da igreja, no Amazonas, dentro do avião, que o pastor, que era o piloto, teve que abrir o vidro para mim poder respirar. E depois eu tive um outro desmaio entre Araxá e Uberlândia, dentro de um ônibus. E uma terceira vez,
nas ruas de Contagem, Minas Gerais. Aí eu fico pensando que em fatos bíblicos, né, que realmente deu um certo amparo para a gente, porque se não fosse Elias ter caído debaixo do zimbro e pedido a Deus que tirasse a vida dele, porque ele não aguentava mais, a luta era grande demais. Se não tivesse o exemplo de Elias, talvez eu ficaria muito envergonhado de ter desmaiado, de ter chegado numa situação que às vezes eu brinco que eu estava mais para baixo do que a ponta do rabo da vaca. Tem umas vaquinhas curraleiras que elas andam no pasto e o rabo delas é tão grande que arrasta a ponta. Então eu fiquei mais para baixo, falando na linguagem figurada, do que a ponta do rabo da vaca. Mas o fato de Elias ter passado por situação semelhante, com certeza muito mais grave, e ter deitado ali debaixo daquele zimbro pedido para Deus encerrar a tarefa dele ali, eu ficaria muito com vergonha de ter ficado tão abatido, tão... eu acredito que eu tive até um momento de depressão, né? Mas o fato de Elias ter passado por aquilo e Deus não o censurou, ele veio oferecer ajuda. O anjo disse: Elias, está aqui água, está aqui um bolo para você comer. Então, a gente vê que o nosso Deus conhece a nossa estrutura. Verdade. E como diz um salmo, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Não é? Então, quando um de nós chega a uma situação de grande abatimento e às vezes até de prostrar, como Davi fala num dos salmos, que ele esteve prostrado. Estava falando há poucos instantes com o pastor Lindomar, daquele evento que aconteceu na cidade de Ziklag, onde ele chorou até não ter forças mais para chorar. Mas ele sabia onde ele podia encontrar refúgio e renovação. E ele buscou a Deus. E a Bíblia diz que ele renovou suas forças no Senhor e pôde enfrentar aquela luta e obter uma grande vitória, que foi a família de volta. Graças a Deus. Então, chegou um momento que eu observei que eu não estava tendo mais condições de continuar no embate, na luta. As forças haviam se acabado. Como diz o hino: Senhor, as minhas forças acabaram. É um hino, eu não me lembro mais quem é que canta essa melodia. E eu me lembrei de um versículo na Bíblia que diz: tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o segundo as tuas forças. Também eu me lembrei que Davi, num determinado momento, ele saiu de Judá e foi morar em terras filisteias. Porque no capítulo 27 de 1 Samuel, ele murmura, ele fala consigo mesmo que Saul um dia vai me matar. Então, o melhor para mim é sair daqui. Então ele saiu, ficou um tempo fora de Israel, com inimigos até de Israel, né? E eu percebi que as minhas forças tinham chegado no seu limite e que eu imaginei, eu não tenho certeza disso, mas eu imaginei que era o momento de eu me afastar da congregação para poder tomar um alento e deixar as coisas nas mãos de outros e procurar revigorar as minhas forças. Eu não sei se eu fiz 100% correto, não sei,
Mas uma coisa é certa, o meu afastamento da denominação me ajudou muito, porque eu consegui recuperar, e eu não sei se talvez eu não tenha recuperado 100%, mas eu acredito que eu já recuperei 90% das forças que tinha se esvaído por causa daquela peleja. Como eu disse a princípio, não fiz aquilo com alegria, mas as circunstâncias chegaram a um ponto que eu julguei que para o meu próprio bem da minha família, seria importante eu me afastar. E graças a Deus que estamos trabalhando, estamos servindo a Deus, pregando a palavra e tocando, como diz, o barco para frente. Na parte anterior, o senhor tocou sobre os motivos que levaram o senhor a sair da denominação anterior. Após essa saída, sabemos que os problemas por lá não acabaram, né? E parece que até aumentaram. Uma pergunta que eu lhe faço: qual o conselho que o senhor daria hoje para colegas de ministério, pastores, enfim, que estão enfrentando oposições e pressões semelhantes aos que o Senhor enfrentou naquela época? Há um versículo no livro de Apocalipse, parece que ele se repete por uma ou mais vezes, que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas, né? De maneira que nós precisamos estar sempre sintonizado com o céu, sintonizado com a voz do Espírito Santo. Cada situação é uma situação. De maneira que os pastores que estão vivendo circunstâncias difíceis e às vezes duvidosas, sem saber se pende para cá ou para lá, né? É preciso estar atento a essa ordem bíblica. Ouvir o que o Espírito diz à igreja. E quando eu vivi essa situação, eu me lembro que eu estava num período de muita luta, muita perseguição dentro da igreja, e o meu estado emocional estava bastante abalado com tudo aquilo, e eu orando para Deus me dar uma direção, o que eu fazia ou deixava de fazer. Então um dia eu estava viajando para ir pregar numa igreja em Campo Formoso, na Bahia, e entre uma cidade chamada Morro do Chapéu e Jacobina, tem uma outra cidadezinha que agora não me recordo o nome, e naquele local, mais ou menos, o Espírito de Deus me disse: rompa com o regime do medo, né? Eu já sabia mais ou menos quem estava produzindo aquele medo no coração da gente, porque tínhamos um líder que ele, às vezes, extrapolava mesmo e metia medo nos seus liderados. Aí eu disse para Deus: então, se o Senhor quer que eu rompa, o Senhor prepare o momento, o ambiente certo, para que eu faça, porque eu não vou tomar uma decisão da minha parte e fazer qualquer coisa. Então, já que o Senhor está mandando eu romper, o Senhor prepara o ambiente e a hora certa para que eu o faça. E aí fomos para São Paulo numa reunião distrital, e ali, estando ali em São Paulo, eu fui chamado para ir ao Hotel Ibis por volta de meia-noite, 11 horas, meia-noite. Eu fui chamado pelo líder da igreja para ir lá ter uma conversa com ele, e eu fui.
Chegando lá, então, ele não mediu as palavras, não. Falou várias coisas ruins comigo e me humilhou bastante e disse: nós vamos punir você aqui agora. Era por volta da meia-noite. Nós estávamos num hall do hotel lá. E aí eu falei: pastor, eu vim aqui sem saber de que se tratava. De maneira que eu não tenho papéis na mão, eu não tenho documentos, eu não estou preparado para tratar essa questão. O senhor podia marcar uma reunião em qualquer lugar do Brasil para tratar dessa questão. Eu quero saber quais são os questionamentos e eu vou aonde o senhor mandar. Ele disse: não vai ter reunião nenhuma, vou te punir agora. Aí eu disse: então o senhor faz o que o senhor quiser, mas aguente as consequências. Aí terminou aquela reunião muito tensa. Eu não tinha ninguém para servir de testemunha, porque a única testemunha que eu levei, ele não quis aceitar a testemunha. E ele tinha 4 testemunhas do lado dele. Não, 3. 4 com ele. E aí nós fomos para a reunião no dia seguinte, quando um pastor que estava dirigindo a reunião chamou os pastores para o altar, eu fui. E quando eu subi no púlpito e me dirigi a uma cadeira, ele saltou na minha frente e disse: desce, na frente de todo mundo. Você não é digno de sentar aqui. Falei: perfeitamente. Fui lá para o meio dos irmãos, sentei e fiquei tranquilo ali, né? E então ali houve um rompimento, né? Mas Deus preparou o ambiente. Então eu diria para os pastores que estão em situação difícil: não se precipite, não tome decisões sem oração, sem buscar a direção de Deus, e procure saber discernir o que é autoridade e o que é autoritarismo. Porque um líder que está praticando autoritarismo, ele não merece ser, vamos dizer assim, aceito como deve ser numa situação de normalidade. Nós devemos obedecer a nossa liderança, sem dúvida alguma. Obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles, diz a Bíblia. Outro lugar no livro na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: tende em grande honra aquele que vos preside no Senhor. E isso não pode faltar. Mas também Deus não é a favor do autoritarismo. Uzias era rei de Israel. Mas quando ele estava fazendo coisas contrárias, o sumo sacerdote encarou ele com mais 80 homens e diz: olha, aqui não, essa função aqui é nossa, não é sua. Fique na sua função de rei, que nós ficamos aqui na nossa posição de sacerdotes do Senhor. Às vezes, Deus autoriza um rompimento. No meu caso, houve o rompimento no momento, autorizado por Deus, instruído por Deus, e daí eu creio a vitória que Deus me deu em meio a todos os embates que travei, né? Que os embates que apareceram para mim, eu enfrentei e saí são e salvo, apesar dos ferimentos, né? Porque, na verdade, esse período que eu me afastei foi um período para curar as feridas que eu tive na guerra. Quando um soldado ele é ferido com gravidade na guerra, ele é recolhido para um local para poder se restabelecer, voltar à batalha ou se aposentar, né? De maneira que eu aconselho os pastores, acho que é essa a pergunta que o pastor Dalmamir fez, sim, né?
como agir, né? E quanto aos problemas da igreja que se avolumaram depois da minha saída, parece-me que eu teria advertido o ministério por muitas vezes sobre os riscos daquele comportamento autoritário que houve, né? E coisas ruins pela frente viriam. E hoje eu vejo que, embora eu me pareça mais com Amós do que com Jeremias, porque Jeremias era profeta de verdade e Amós era um vaqueiro que foi chamado episodicamente. Ele falou para um cidadão lá: não, rapaz, eu sou vaqueiro. O problema é que Deus me chamou para falar uma mensagem profética aqui. E parece que o pastor Zacarias era mais ou menos como Amós. Eu fui chamado por Deus para profetizar muitas coisas, né? E eu não me considero um profeta, mas certo é que Deus me deu a graça de prever certas coisas que hoje está acontecendo. E para não dar mais tempo desse, eu ouvi alguém falando que disse que tinha saudades de mim nas reuniões porque eu resolvia muitos problemas que hoje não tinha alguém para enfrentar aquelas coisas que o pastor Zacarias fazia falta, né? Eu não sei quem foi o pastor que disse isso, mas de qualquer maneira, muito obrigado pela menção honrosa. E realmente eu procurei naquele tempo ali fazer o máximo que eu pude para ajudar o ministério, ajudar a igreja e tudo mais. E hoje nós vemos a igreja aí enfrentando, né, problemas graves. Soube até que teve uma reunião que os irmãos começaram e sequer tiveram condições de terminar, porque houve muito tumulto, muita desavença, e isso entristece o nosso coração, porque o nosso desejo é ver a obra andando para frente e em paz. Mas talvez certas imprudências de irmãos, de líderes, têm provocado esse mal na igreja que esperamos em Deus que seja devidamente corrigidos e que a obra sofra o menos possível. Mas também eu gostaria de dizer que, como nós temos ouvido falar de cisões, né? Cisões dentro da igreja, um grupo que já não aguenta mais estar, vamos dizer assim, entre aspas, pedindo divórcio da liderança. A gente lamenta muito, mas às vezes é como aconteceu nos dias posteriores à morte de Salomão. Houve uma divisão, e quando alguém quis intervir para que aquela divisão não acontecesse, Deus falou: deixa, esse negócio é comigo, eu estou no controle dessa situação. E na verdade a divisão ocorreu, 10 tribos foi para um lado, 2 para o outro, e infelizmente na história da igreja não é muito incomum coisas assim acontecer, mas o que a gente torce e ora é para que Deus dê sabedoria a todos os irmãos para enfrentar essas crises e saírem daí com menos arranhões possível. Louvado seja Deus, nós estamos então chegando no momento final desse bate-papo aqui com o pastor Zacarias, que para mim pessoalmente foi muito enriquecedor, e que você possa refletir sobre muito do que foi dito aqui, ouça a voz de Deus, seja sensível ao Espírito Santo, e mesmo no meio das lutas, dos embates,
e até perseguições dentro da igreja, não esmoreça, né? Não desanime, esteja realmente alinhado com o propósito e a vontade de Deus, porque a igreja do Senhor ela sempre será vitoriosa, né, na face dessa terra até Jesus voltar. Então que Deus abençoe a todos que ficaram conosco até agora e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém.